noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. Hoje eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo de infância, João Batista de Azevedo Marques Neto, lá de São Paulo, que está se convalescendo de uma queda e de uma fratura aí no fêmur. Mas, João, firme aí que você vai se recuperar, isso acontece com todo mundo. E também para a Madalena Pilar, minha querida amiga e madrinha, que foi nossa, e também está nos assistindo e nos prestigiando. Hoje eu sempre falei, mas há muito tempo que eu não falo, né? Mas hoje eu intuí de dizer, você pode interagir com o nosso programa, porque o nosso programa é ao vivo, 3222-1137, aqui em Florianópolis. Então, se você quiser ligar, porque o tema de hoje realmente eu acho que vai abranger muita gente que certamente teve um desses problemas dentro da sua família ou continua tendo. Então, hoje, para quem é de Florianópolis, 3222-1137, para interagir, fazer alguma pergunta ao vivo. E quem é de fora, 48-3222-1137. E eu trago hoje aqui no Vida Inteligente, assim como todos os outros, um programa, um assunto importantíssimo, importante mesmo, porque, como eu disse há pouco, todo mundo deve ter no seio familiar alguém que já passou pelo problema que a gente chama de câncer, né? Já abordamos o assunto diversas vezes aqui com especialistas, mas é um nome que assusta as pessoas, né? Porque é um nome, sei lá, como é que eu posso dizer? Qualquer pessoa que ouve isso aqui já se assusta, né? Na iminência de um dia poder acontecer isso. E a gente traz hoje a psicóloga Débora Parisotto para nos satisfazer e nos trazer esclarecimentos sobre isso. Ela é psicóloga de oncologia, né? Essa é uma especialidade da psicologia também, é especialista nesse assunto que nós vamos falar agora, e eu acho que vai servir para a gente esclarecer muita dúvida. 3222-1137, você pode ligar e fazer alguma pergunta aqui para o nosso Vida Inteligente. Tudo bom, Débora? Tudo bem, obrigado por ter vindo. Imagina, obrigada pelo convite também. Isso. Débora, eu imagino você trabalhando num lugar onde a gente tem que enfrentar uma coisa que nós tememos muito, né? Que é a perda da vida, o convívio com a doença. Como é isso, Débora? Vamos falar você como profissional trabalhando isso, a sua experiência dentro dessa questão. Dentro dessa questão. Na verdade, é um aprendizado muito grande, né? Eu acho que diariamente trabalhar com a questão da morte, mas também com a questão da vida, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente se aproxima de algo, que a gente começa a perceber que, opa, existe a possibilidade, sim, de eu entrar em contato com a morte, de eu precisar pensar sobre ela, é um momento também que a gente começa a olhar um pouquinho mais para a nossa própria vida, né? Com a forma que a gente tem de lidar no dia a dia com as pessoas, com a questão da nossa saúde também, eu acho que tanto a questão física como a questão emocional. Então, eu acredito que é um momento de muito conhecimento, né? Trabalhar com isso, trabalhar com os pacientes com câncer, os familiares, enfim, todos os profissionais de saúde que estão inseridos nesse meio, é um momento que se começa a olhar um pouquinho mais para a nossa própria vida e ampliar um pouquinho a percepção mesmo de conhecimento. Muito bem, então vamos lá. Hoje, nossa, eu espero ser feliz na abordagem do assunto, porque é tanta coisa que passa pela minha cabeça que eu quero perguntar. A pessoa vai lá, vai fazer um exame profilático, aquele regular, faz exame de sangue, toda essa coisa, e de repente constata-se, ele recebe a notícia, opa, temos que aprofundar esse exame porque apareceu alguma coisa. Isso eu estou me generalizando, né? Principalmente mais nas mulheres, aí o nódulo no seio e essas coisas assim tal. Como é que as pessoas, você que convive com isso, quer dizer, eu espero nunca conviver com isso aqui, mas pode ser que aconteça também, eu sou um humano. Eu não imagino como é que eu reagiria, né? Se eu souber que eu tenho um tipo de câncer, alguma coisa.
Como é que as pessoas geralmente reagem? Cada um é cada um. Como é que é isso, Débora? Na verdade... Nós estamos falando do paciente primeiro, depois nós vamos falar da família. Exatamente. O próprio paciente, ele costuma relatar que o momento do diagnóstico é o momento de maior impacto. Então, impacto mesmo, muito impacto. É um momento de choque, de descrença, né? A gente fala, nós que trabalhamos na área da psico-oncologia, a gente sabe que existem algumas fases que o paciente passa, né? O primeiro deles geralmente é a negação, né? Então, a partir do momento que o paciente recebe aquele diagnóstico, recebeu o exame, o médico conversou, relatou que tem, a partir desse momento a gente precisa investigar um pouco mais, mas existe a possibilidade sim de um câncer, muitas vezes o paciente não acredita, resolve procurar um outro profissional, né? Precisa de uma segunda opinião. Então, isso é uma das formas muito corriqueiras, muito comum de acontecer com a maioria dos pacientes. E é bem comum, essa negação comum, que você diz é comum. Muito comum e faz parte também do processo, até para ele poder chegar numa aceitação, num processo de perceber que realmente estou com câncer, estou me dando conta disso, ou tenho algum sintoma, porque geralmente lá no diagnóstico, nem sempre tem um sintoma, nem sempre o paciente vai procurar... É assintomático, né? Você vai lá, não estou sentindo nada, como é que eu posso estar se eu não sinto nada? Poucos os pacientes são os que procuram o médico quando está sentindo alguma dor ou quando está num outro momento. Às vezes é um exame de rotina mesmo. Vou fazer um exame de sangue, vou fazer uma, um exame de uma mamografia, sim, né? Algo sim. que o meu médico solicita como algo rotineiro mesmo, anualmente eu vou fazer. Então, geralmente o primeiro impacto é o momento de choque mesmo e da negação. E depois, vamos lá, aproveitando. A gente fala que não tem uma ordem específica, tá, né? Isso pode acontecer em qualquer momento, a partir do diagnóstico até todo o processo de tratamento. Mas o paciente passa pela negação, ele passa por uma fase de culpa, né? Por que eu não procurei o médico antes? Ou já estava sentindo que tinha alguma coisa estranha, todo mundo me avisava, mas eu não quis procurar. Então, existe também um momento de culpa. Interessante, né? Isso. Além da culpa. Exatamente. Da culpa existe um pouquinho... que eu posso falar? A própria depressão. É isso, né? Que eu ia perguntar, se a pessoa se deprime. A depressão, que não é aquela depressão que a gente vê que precisa realmente de um medicamento, de um tratamento a longo prazo. Muitas vezes é uma depressão reativa, né? É momentâneo, é passageiro. Tristeza profunda. Uma tristeza, que tem a ver sim com aquele momento do diagnóstico, né? Então, é comum passar por esse processo de depressão também. Às vezes ele é até necessário para chegar na fase da aceitação. Seria a terceira, quarta fase? Como é que é isso na aqui? verdade, ela tá no misto de... Não tem um grau certo. Não tem um grau e nem uma ordem, vamos dizer. Não tem uma ordem, né? Cada um é único, né? único, Nem todos os pacientes vão passar pela negação, nem todos os pacientes vão passar por um processo de culpa. Tem a fase da raiva também, que a gente fala que é muito comum. Sim, já falaram isso também. É muito comum se revolta contra tudo, né? Contra a crença, contra tudo, acredito, né? Contra a própria crença, contra a família, contra os médicos também. Como é que alguém não viu isso antes? Ou enfim, não existe uma ordem e nem todos os pacientes vão passar por toda essa fase, por todas essas fases, né? Então são processos comuns mesmo do paciente, mas nem todos vão sofrer com isso da mesma forma. Muito bem, eu quero saber sua opinião a respeito. É a opinião da Débora, não a psicóloga, né? Eu já vi pessoas que eu também pensei assim, eu penso assim hoje, pode ser que eu mude amanhã meu pensamento. Eu disse que se eu, porventura, descobrir que eu tenho alguma coisa, eu não vou tratar. Eu não vou tratar. Porque eu tenho visto pessoas que sofrem, tenho visto que tem um tratamento que é bom, outro que é sofrimento. Então, dependendo do tipo de câncer, não sei o quê, se eu vejo que é alguma coisa grave, eu vou preferir ter uma sobrevida do jeito que eu tenho e a hora que tiver que ir embora. Qual é a sua opinião a respeito? Você acha que... Estou perguntando para a Débora, não para a psicóloga. Você acha que as pessoas devem lutar para viver, vamos dizer? Se você está... E vou te fazer outras perguntas já, que são consequência disso. Você acha que a pessoa deve lutar ou deve se entregar? Porque você acha que essa questão... Esquecendo parte religiosa, não vamos falar de religião aqui. Sim. Você acha que eu posso me curar? A minha força de vontade, a minha determinação, a minha fé em mim mesmo, vamos dizer, de que eu posso mudar isso, você acha que isso é possível? O que você faria, vamos dizer?
Cada vez mais eu acho que é possível. Na verdade, não tem essa é a opinião da Débora, mas se mistura muito também com a minha parte profissional. Claro. Porque eu ouço muito pacientes que chegam para mim e falam assim, quando eu fui no médico, ele me falou que eu tinha 1 ano de vida. Né? Olha, Com a doença que eu tenho, a localização que ela tá, da forma que ela tá agressiva, eu tenho no máximo 1 ano de vida. E esses pacientes voltam para mim ou continuam comigo durante 2, 3, 4, 5, 10 anos. Puxa. Né? Então, nem sempre eles ficam curados? Não, nem sempre. Mas muitos deles, sim. Então, hoje, trabalhando com isso, eu acho que a minha parte pessoal também está envolvida com o meu profissional. Eu acredito muito na possibilidade de cura durante o tratamento. Se não da cura, eu acredito muito na qualidade de vida que o paciente pode ter durante esse período. Aí eu vou fazer então, vamos lá. Aí você está conversando com o paciente, você tem que dizer a realidade para ele? Você omite a realidade para ele ou não? Como é que é isso, essa questão? Você pode mentir para o paciente? Você mente, não mente? Como é que a gente faz um procedimento assim? Como é que faz esse processo, né? O médico, ele está ali conversando com o paciente, é ele quem geralmente dá esse diagnóstico. Da notícia. Né? É a partir do médico que o paciente sabe o que está acontecendo. A psicologia entra num outro momento, a partir do momento ou que o paciente já sabe, ou os familiares sabem o que estão acontecendo, e a gente vai muito saber até onde dá para pisar, até onde esse paciente está sabendo, o que ele quer saber. Eu falo muito, né? Acredito muito na questão do tempo de cada um. Nem todos reagem da mesma forma, claro. Assim como nem todos querem ouvir as mesmas coisas. Sem dúvida. Então vai depender muito de cada um de nós, né? Eu acho que a partir do momento, se em algum momento acontecer comigo, ou com as pessoas próximas, ou da mesma forma com os pacientes, a gente precisa ter essa percepção de até onde ir, né? E, de repente, não é aquele momento, mas mais para frente, ele já vai estar um pouco mais seguro na equipe que está acompanhando, quem é que está cuidando dele, quem são os médicos, quem são os profissionais, ou até que ponto a minha família está me dando segurança, e vou começar a perguntar. Né? Eu, enquanto paciente, vou começar a questionar o que está acontecendo, o que eu posso esperar daqui para frente. Eu acho que isso é algo muito importante, né? Do paciente poder, até para poder fazer seus planos mesmo. Claro. Né? Planos de tratamento, planos de cuidado, de como vai estar em casa, do que vai fazer também para curtir ou para aproveitar os seus momentos em que ele estiver bem, porque essa é a intenção do tratamento, é que o paciente tenha qualidade de vida. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Esse é o termo-chave, que é a qualidade de vida. Então, vai depender muito de cada paciente. Você acha que você acha possível, você como profissional agora, você acha possível você poder participar de uma sobrevida da pessoa? Você acha que o papel do psicólogo oncológico, né, no caso, além daquele suporte, você acha que o trabalho do psicólogo pode ajudar, vamos dizer, mesmo a pessoa sabendo, hein? Estão falando assim. Sim. Você pode ajudar ele a ter uma sobrevida? Você acha que a crença, a possibilidade de que ele vai ter uma passagem tranquila, digamos assim, vai? Eu não vou escapar, mas pelo menos esses últimos dias eu vou viver bem. Qual é o papel do psico-oncologista nesse aspecto? É importante ou não? Muito importante. Estou perguntando se é suspeita para responder, mas eu quero que você diga para as pessoas também, os familiares também poderem se familiarizar com o problema. Sim. Na verdade, a gente trabalha muito com a questão, em primeiro lugar, a vida, né? Antes da gente pensar lá na possibilidade da morte, porque é uma possibilidade de todos nós, a gente vai trabalhar com a vida desse paciente, né? Quais são as suas escolhas, o que ele gostaria de fazer com o que está acontecendo, de quem ele quer se aproximar, com quem ele quer conversar sobre isso, né? A informação, eu acho que nós, profissionais, os psicólogos, principalmente, né, os outros profissionais também lidam muito com essa questão da informação. Eu acho que é a principal ferramenta no tratamento, né? Então a gente está ali muito também para dar esse suporte, para mediar mesmo o contato. Às vezes eu não consigo conversar com o meu médico, ou tenho vergonha, ou... Você tem acesso ao prontuário do paciente? Temos, sim, o profissional que trabalha no hospital tem acesso, perfeito, né, ao prontuário. Então você sabe a situação dele. Exatamente. E de qualquer forma, a gente pode também mediar e até fortalecer essa pessoa, esse paciente,
paciente para que ele consiga, assim, conversar com aquele médico ou com aquele nutricionista ou com o fisioterapeuta, o que está acontecendo, de que forma eu posso fazer. Até para dar continuidade ao tratamento, para ele ter Exatamente. Né? Às vezes ele pode desanimar, não quero mais tomar nada, não vou fazer radioterapia. Isso é uma escolha do paciente. A gente precisa também respeitar esse momento. Claro, só que mas antes... é o momento da revolta, como você acabou de dizer. E nesse aspecto, nessa hora que você pode entrar e dizer, calma, isso aí eu compreendo, já estou acostumado a lidar com isso, você não é o primeiro. E toda aquela conversa, isso que eu digo, isso é importante. Né? Importantíssimo. E, na verdade, a psicologia, a gente tem muitos estudos por aí que falam da questão da imunidade, né? Quando a gente fica mais triste, quando algum problema que a gente não consegue resolver fica com a gente durante muito tempo, a nossa imunidade cai sim, né? Isso já é comprovado. Isso é verdade. Nos livros, né? Doença como caminho, que eu sempre falo, dizem que muitas coisas a nível emocional causam a doença, provocam a doença. Existe, né, muitos estudos que falam sobre isso, né? Então a gente não pode tratar mais o paciente só como um ser físico, não dá para ter essa divisão, né, da mente, do corpo, não. É um ser humano como um todo, a gente diz que a gente tem que cuidar, é o biopsicossocial, né? Então, é uma pessoa que está inserida no meio, que tem uma família, que tem pessoas ao seu redor, que tem um lado emocional também que está presente, que precisa ser cada vez mais valorizado, tem a parte física, tem a parte genética, enfim. Então, a gente tem que cuidar dele como um todo, não dá para separar mais. Eu acho que esse é o momento que a psicologia surge também, né, para falar que, não é mais tratar só o corpo ou só a parte física. Isso é bom, né? Isso é importante. Então, acredito muito que a psicologia nesse momento é importantíssima, até pela questão também da imunidade, mas da autoestima, da confiança, da própria informação, de deixar o paciente, de empoderar aquele paciente, né, de tomar suas próprias decisões, não deixar na mão de alguém. Você tem uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim? Sim, tem mais gente, né? Além do psicólogo, tem... Que é necessário, além do enfermeiro, além do médico, a gente precisa da psicologia, do nutricionista, do fisioterapeuta, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia. Na verdade, são, né, é capaz até de esquecer, assim, mas é muita gente que está trabalhando em conjunto e que precisa. Eu acho que quanto mais interligado, quanto mais conversas, quanto mais a comunicação for favorável, né, melhor vai ser para esse paciente e para toda a família também. Vamos lá, antes de a gente entrar na parte da família. O paciente, você tem que ser... Como é que é essa questão? Você, obrigatoriamente, você tem que ser sincera com o paciente? Você tem que ser verdadeira? Eu não posso mentir para o paciente. Você não pode mentir? Não posso mentir. Mas eu já disse, nós estávamos falando outra ocasião, que você pode omitir. Omitir, às vezes, uma omissão é importante, vamos dizer, na verdade, é aquele momento de esperar o tempo do paciente. Ah, sim, esperar o tempo. Né? De ver o que ele quer saber mesmo, às vezes não é naquele dia, mas eu posso voltar daqui a pouco, eu posso voltar amanhã. Outra oportunidade, sim. E ele vai me dar a oportunidade mesmo de, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu quero saber, de fato, o que está acontecendo, o médico me falou tal coisa, mas eu não entendi muito bem. De repente, ele já ouviu tudo que ele tinha que ouvir, mas ele deixou guardadinho aqui num canto, né? Eu não quero... Ele me falou, mas agora eu quero olhar para isso. Então, é o momento de trazer para a conversa, de trazer para o atendimento. Então, algo que, de repente, ele já tem escutado, né? E eu costumo dizer que o paciente, ele já sabe, antes mesmo de qualquer pessoa ir lá informá-lo, né? A gente não precisa chegar com uma notícia. Ele está percebendo, né? No próprio corpo, é ele quem vai fazer as consultas, é ele quem fica internado, ou que faz um procedimento cirúrgico. Então, eu acredito muito que o paciente sabe antes mesmo de ter a informação oficial. Tá, e o papel do psicólogo oncológico, vamos dizer, qual é o papel principal dele? É preparar para eu partir para outra? Qual é o principal... Tem um foco, geralmente, na psico-oncologia, né? Qual é o foco da psico-oncologia? O foco principal é cuidar desse paciente com câncer durante todo o processo de tratamento e, além do paciente, cuidar da família. Isso que é importante, também, né, dos profissionais de saúde. Então, o psico-oncologista está voltado, né, para essa gama que é bem ampla, na verdade, de tratamento. Então, é cuidar. Né, independente do que venha acontecer desde o momento do diagnóstico e antes disso até, eu acredito, né? O diagnóstico a gente fala porque é o que acontece na maior parte das vezes, mas o que se busca fazer, o que deveríamos pelo menos fazer o tempo inteiro, é promover a saúde,
né? Eu acho que é antes disso, claro, é antes da gente chegar lá na frente. A medicina preventiva. Isso com informação, com orientação, com as formas de cuidado, enfim, né? Eu acho que vai muito além do, a princípio, a partir do diagnóstico. Eu acho que poderia ser um pouquinho antes. Eu vejo assim, profissionais da sua área, profissionais que trabalham com a parte oncológica, né? Digamos, centros oncológicos, tudo. Vocês vivem num ambiente que a gente sabe que é pesado, né? Você lidar com a doença, com pacientes, alguns bem, outros pacientes terminais, você conviver com a morte, com óbitos todos os dias. Você é uma pessoa, você é um ser humano também. Sem dúvida. Como é que vocês profissionais, vocês precisam de ajuda também? Vocês recorrem a profissionais para desabafar, fazer... Como é que é isso? Sim. Né? Ninguém fala nesse aspecto, né? Só olha o profissional lá, mas ele também precisa de cuidados, né? O que vocês fazem para vocês se equilibrarem? Porque não é possível que você... Não existe frieza num ser humano. Tenho certeza que você se afina com algum paciente, você sente o óbito dele e você vai para casa com aquela coisa que você conviveu. Como é que vocês profissionais da área da saúde, que vivem dentro de um centro oncológico, vamos dizer, como é que vocês se trabalham nesse sentido? Onde vocês vão buscar força, ajuda? O que vocês fazem? Eu sempre digo que eu não quero me acostumar nunca com isso, né? Eu acho que a cada atendimento, com cada paciente que eu tiver, eu preciso sim me emocionar, eu preciso sim estar presente como um todo, né? Então não tem como se distanciar, não tem como dizer que sim, né? Tem uma postura profissional, tem um distanciamento, mas o envolvimento tem uma relação ali existindo, né? Então a gente sim de alguma forma, dependendo do atendimento, mexe, toca, a gente se emociona, né? Então é necessário sim buscar ajuda. Eu acho que seja a psicoterapia, né? Que todos os profissionais, todo vocês mundo fazem, vocês trocam, né? Com colegas, não é isso? É uma coisa assim, também, né? Existe, acho que essa forma assim de fazer reunião, estudo de caso, né? Eu acho que é muito importante nós, entre os próprios psicólogos, ou dependendo do caso também, entre o restante da equipe multiprofissional, conversar um pouquinho, ver o que está acontecendo, aonde aquela história tocou em mim, né? Porque somos seres humanos, a gente está ali presente de corpo e alma e precisa estar, até acredito eu, para o trabalho ser bem feito, né? Nós estamos ali como um todo, então é necessário sim buscar terapia, é necessário buscar, enfim, que seja um grupo, ou um grupo de estudos, uma conversa entre os profissionais. Então acho que é importantíssimo cuidar de nós mesmos para poder depois cuidar do outro, sem dúvida. Tem que ser, né? Porque senão não tem condição, acredita, que você lidar com isso e você não... Você tem que desabafar com alguém, você tem que trocar ideias com alguém. Tem que encontrar alguma forma. E se não for também, né, fazendo uma terapia, enfim... Cuidando do corpo também, cuidar do corpo, da mente, né? Fazer uma atividade física, encontrar alguma forma, sair com os amigos, conviver com a família, encontrar uma forma de espairecer um pouquinho. Então, a gente precisa se cuidar sim, né? E isso também eu acabo estendendo até para os próprios familiares desse paciente. Isso aí que nós vamos falar sobre eles, Porque... Como é que é o envolvimento agora? Muito bem, nós voltando ao início da conversa, aquelas primeiras reações do paciente, né? A negação, a revolta, todas aquelas coisas. E a família? Como é que você participa quando você está com um paciente oncológico ali, terminal ou em tratamento? Você conversa com todo mundo? Você acha importante isso? Como é que é a relação do paciente com a família? Porque a família tem que dar o apoio, não sei, essa é parte psicológica, né? Eu não entendo da psicologia da questão, mas como abordar em termos familiares? Porque acho que talvez também para que uma pessoa reaja, tenha força de vontade para reagir à sua doença, eu acho que todo esse entorno dele é importante, né? Como é que você trabalha nessa questão da família? A família também deve se revoltar quando descobre que algum parente seu está adoecido, né? Eu costumo falar que a família também adoece junto, né? A família, os cuidadores, enfim, as pessoas que estão próximas. Não é só o paciente. Então, todo esse processo que o próprio paciente passa, da negação, da revolta, da culpa, muitas vezes, que é bem frequente nas famílias,
famílias, até um processo de aceitação, os familiares também passam, né? Puxa, Então a psicologia precisa sim se colocar à disposição, estar presente em todos os momentos, saber um pouquinho mais o que aquela família entendeu, o que está acontecendo, o que eles precisam fazer. Isso faz também parte do seu trabalho? Faz parte. Faz parte do seu trabalho. Não dá para separar, assim, Okay. não tem como atender só o paciente, né? A família está envolvida sim, né? Até porque eles são esses cuidadores principais. É a essa família que o paciente vai recorrer, é a eles que eles vão retirar o apoio que eles precisam também para enfrentar o processo de tratamento. O tratamento muitas vezes, alguns passam muito bem pelo tratamento, outros têm muitos efeitos colaterais, seja com a queda de cabelo, com as náuseas, os vômitos, enfim, a própria, às vezes perde um pouquinho do apetite, verdade, o sono, uma debilidade, né? Uma debilidade, Emagrecimento. E isso vai interferir na autoestima, né? Na depressão, muitas vezes, claro. né? Que se faz presente, na ansiedade, no medo, o medo da recidiva também, que é quando a doença tem a possibilidade de voltar, né, que isso é muito comum, às vezes os pacientes que estão curados e ficam o tempo inteiro com medo de que algo possa acontecer, então naqueles exames de rotina ficam naquela apreensão. A família é papel importantíssimo nesse momento, né? Tanto para apoiar, para estar junto, para compreender esse processo, compreender que o paciente em algum momento vai estar triste sim, que ele vai precisar chorar sim, em outros momentos ele vai se sentir muito ansioso e com razão, porque vai estar esperando algum resultado de exame, claro. Enfim, então é um momento de a gente dar também um pouquinho mais de informação, de apoiar essa família, de estar do lado, de falar que eles não estão sozinhos, que tem um profissional, tem uma equipe toda ali para orientar. Então, às vezes, eles precisam, não sei o que o meu familiar, o meu filho, o meu irmão, o meu esposo, enfim, vai poder comer em casa. Então, o nosso papel também é orientar. Então vamos conversar um pouquinho mais com essa nutricionista? Não sei o que ele vai poder... Ele vai poder sair, ele vai poder levantar, ele vai caminhar, de que forma ele vai respirar melhor. Saber, né, vamos chamar a fisioterapeuta, então, quem sabe? Então, a gente precisa estar junto para informar, para dar poder para essa família também, para que eles façam as suas escolhas e para que eles entendam que o paciente tem os seus momentos, tem os seus períodos e que precisa ser respeitado. Em alguns momentos eles precisam puxar a orelha também. Inclusive, vocês têm experiência em tratar com pacientes oncológicos e a família que está tendo um caso agora não sabe como cuidar. São coisas que só especialista para dar orientação. Isso eu acho que é imprescindível. Assistência social, inclusive. A assistência social, que tem um papel importantíssimo, né, junto com o paciente, na questão dos direitos, enfim. Isso aí eu acho que tem razão. É triste a gente abordar esse tipo de assunto, mas é necessário. Agora, me diz uma coisa. As pessoas que... Você já viu dentro dessa sua vivência, você já viu milagres, o que a gente chama de milagres? Você já viu gente conseguir sair de um estado não muito, como é que se diz, favorável para uma reação? Sim. Você já viu? E a que você atribui isso? Me diga. Você como profissional, Olha, você tem... Estou perguntando na parte profissional, não podemos entrar nas coisas, né? Sim. Eu vejo, assim, até com uma certa frequência, desde pacientes, né, familiares que receberam a possibilidade de o paciente entrar num processo de sedação, né? Que a sedação é um momento que a gente sabe que o paciente está num desconforto muito grande, que não existe possibilidade de tratamento naquele momento, o paciente está só em sofrimento, enfim, às vezes já está em coma, às vezes em fase terminal. E já vi sim o paciente se recuperar. É mesmo? Sim. E a que você atribui? O que é o trabalho que vocês fazem? Eu acho que é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas, você não consegue definir. Muitas vezes a própria crença do paciente. Ajuda bastante, do paciente, da família. Aquela força de vontade, de acreditar que precisa ficar bem, que vai ficar bem. O trabalho também como um todo, o trabalho de todos os profissionais. Eu acho que a parte dos médicos, dos enfermeiros, enfim, da equipe toda que está ali dando esse suporte, da psicologia, de todos os profissionais. E também o próprio afeto, né? Eu acho que, acho que é importante, os familiares, os amigos, as pessoas que estão junto dando esse apoio. Então, acho que é um conjunto de coisas. Não dá para atribuir só, exclusivamente a fé ou então a medicina. Ou não. Acho que tem muitos pacientes que encontram forças próprias ali e que acreditam, não é esse o meu momento. Eu tenho um pouco mais para viver.
Então, conseguem sim, eu já vi, recuperarem desse processo que a gente chamaria de fim de vida, por exemplo. Bacana, conseguiu ver que uma pessoa reagir. Então, dá continuidade ao tratamento, fica bem, então isso é possível. Você falou agora há pouco uma coisa que muita gente se preocupa realmente. Eu tenho uma amiga que ela teve um câncer feio que eu digo porque teve que arrancar útero, teve algumas outras coisas, já faz mais de 20 anos. E a gente sempre sabe, isso aí que você acabou de dizer um pouco, da recidiva, aquele perigo, né? E depois disso, ela nunca teve mais nada. Isso aí é um milagre, vamos dizer assim. Milagre na palavra sem envolver religião. Sim. Então, nunca mais aconteceu nada. Dentro dessa sua vivência na psico-oncologia, o índice de recidiva, ele se atribui a alguma coisa? Ele é grande, não é? Como é que é isso? Como é que você prepara aquele paciente que acabou de se curar? Né? É importante você dizer para ele, você tem que ficar realmente esses 5 anos tomando esses comprimidos, esse acompanhamento, isso é imprescindível, tal, porque pode acontecer. Já aconteceu uma vez. Como é que é isso? O índice é muito grande ou não? E como é que você prepara uma pessoa que acabou de ser agraciada com uma cura, né? Vamos dizer. Na verdade, o paciente tem esses 5 anos de acompanhamento, né? Justamente para saber se continua dando tudo certo, enfim, se o tratamento foi realmente curativo ou não. E nesse momento a psicologia trabalha muito com a questão da ansiedade, né? Porque existe a possibilidade de uma recidiva? Existe, né? Mas tem uma possibilidade muito grande, geralmente maior ainda, da própria cura, de esse câncer Depende do que está na minha cabeça, né? Se eu ficar pensando que eu vou ter de novo, muito provavelmente eu vou desenvolver de novo, né? Pode desenvolver, muitos não. Na verdade, é uma ansiedade que está ali presente com quase todos os pacientes. A diferença é até que ponto o paciente consegue lidar com essa ansiedade, né? Se ele consegue, mesmo assim, seguir a sua vida, fazer outras coisas, voltar ao trabalho, voltar com o convívio social, enfim, aquela rotina que ele tinha antes, mas geralmente sai de um tratamento assim, com muito aprendizado, conseguindo se cuidar melhor, valorizar algumas outras coisas, então a qualidade de vida muitas vezes melhora e muito, né, quando se passa bem pelo processo de tratamento, enfim. Mas existe sim a possibilidade da recidiva, mas ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar para que essa ansiedade da possibilidade não se torne como algo que é 100% certeiro, porque na verdade não é, né? Muitos acabam paralisando a própria vida com medo de algo que nunca vai acontecer. Isso é verdade. Né? Então a gente precisa lidar muito com isso. Eu conheço muita gente que não faz exame com medo de descobrir alguma coisa no exame, entendeu? Isso aí então, é isso que... Esse é o processo da negação, a gente diria. Não, mas tudo bem, mas ninguém tem nada. Muita gente tem um medo danado. E como mudar a cabeça das pessoas, vamos dizer? Claro que programas através desse, como nós estamos fazendo hoje, nós temos uma grande oportunidade de poder esclarecer isso, que é utilidade pública. Tem muita gente que se nega a fazer exame. Exatamente. Né? Eu não vou tirar a chapa do pulmão, porque eu tenho medo de que apareça alguma coisa. Até que ponto... Como mudar essa concepção das pessoas? Isso aí é uma ignorância, ignorância do verbo ignorar, né? Como mudar essa consciência e como é que você consegue passar para as pessoas a necessidade de realmente... Porque hoje a gente sabe, o doutor Luiz Alberto esteve aqui, que é um grande oncologista, ele disse que hoje, se você pega um CA no começo, um câncer no começo, você tem uma grande, enorme possibilidade de curar. Exatamente. Então, o que você aconselha então para as pessoas a fazer? Você acha que devem ser feitos exames regulares, as pessoas têm que ir atrás, não se preocupar com essa doença? Como é que você orientaria as pessoas que têm medo de fazer exame assim para não detectar nada? Para não detectar. Eu acredito que a informação é a principal arma, né? Eu sempre costumo falar um pouquinho com os pacientes que se a gente tem alguma coisa a derrotar lá na frente, se a gente tem um inimigo, seja um monstro, seja a forma que a gente quiser chamar, a gente precisa conhecê-lo para saber que tipo de armas utilizar para poder vencê-lo, claro, né? Claro. Então, informação é o primeiro passo, né? Tem o tempo de cada um também, de poder buscar, não estou sentindo nada, não preciso fazer exame de rotina. Eu acho que ali também a informação vai atuar, né? Porque o paciente sabe que é importante, que é necessário ter hábitos de vida saudável, fazer exercício, se alimentar bem, cuidar da saúde mental, né? Enfim, então acho que é um amplo aspecto assim que a gente tem que observar para poder orientar esse paciente que ele pode ter maiores cuidados consigo mesmo e não necessariamente ele vai fazer um exame e vai ter alguma coisa, né? A gente não precisa chegar no extremo de procurar
coisas onde não existem, mas também tem essa questão de se deixar um pouquinho de lado. Então, na verdade, é aprender a cuidar um pouquinho mais de si. Né? Tem a questão de, tem pacientes que têm muitos históricos na família, né? A mãe, a tia, a Isso prima, é verdade. todo mundo Nossa, teve todo câncer mundo de tem mama, um caso na família. então eu não vou procurar, né? Então, assim, fica com medo, né? Claro. Na verdade é de dar um pouquinho mais de poder para esse paciente, de ver que existe a possibilidade disso acontecer, de ele ter um câncer sim, mas isso não é 100%, ele precisa saber, né? E depois de ele saber, ele precisa tomar uma escolha também em relação a isso, né? E não querer se cuidar, não querer fazer um exame, também é uma escolha, né? Então a psicologia trabalha muito nisso, assim, até que ponto esse paciente reconhece que ele está negligenciando um pouquinho a própria saúde, né? E também dá um pouquinho mais de, enfim, de chance para que ele possa se observar, se cuidar um pouco mais de todas as formas, não só fazendo exames, né? Mas sem dúvida é muito importante que se tenha um acompanhamento. Me diga alguma coisa, eu não lembro se eu perguntei para outro profissional que já veio aqui, existe a hereditariedade no câncer? Existe? É mesmo? Sim, existe. Existe a parte genética, existe a parte hereditária, mas na verdade a gente fala que isso é algo que está ali, que pode acontecer, né? Mas geralmente tem um fator externo, tem hábitos de vida, tem outras coisas que estão associadas. Então não adianta só eu saber que todo mundo da minha família teve, quer dizer que eu vou ter também. Não. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Tem uma chance? Tem, sem dúvida, né? Por isso a gente orienta muito que esses pacientes busquem, façam seus exames de rotina, façam seus acompanhamentos. Então, quem teve, você está querendo dizer que quem teve, isso é um alerta interessante até, quem teve um caso na família, quer dizer, não necessariamente, mas seria interessante os demais... A gente sabe que hoje em dia, né, quase todas as famílias têm alguém que já teve uma história. Né? Eu acho que cada vez mais, até porque a medicina evoluiu, hoje em dia sabe-se muito mais dos diagnósticos, né? Antigamente, às vezes acontecia de alguém morrer e não sabia que tinha câncer, né? Então, hoje em dia também, a gente tem muito mais informação, a medicina evoluiu, então sabe-se que muitas pessoas ao seu redor, eu tenho um conhecido, tenho um amigo, tenho um parente, mas alguns tipos de câncer, sim, eles são mais voltados para essa parte da hereditariedade, por exemplo, né? Mas, sem dúvida, hábitos de vida, né? Os hábitos de vida saudáveis são sempre muito bem-vindos, né? Os fatores ambientais mesmo, até a parte emocional, porque a gente não tem como deixar de lado. A saúde mental ela é importantíssima, como eu tinha dito antes, no momento de depressão, enfim, quando a gente está muito triste, tem uma fase muito longa com algumas coisas acontecendo, se a gente não lidar com isso, se não conversarmos, não tomarmos algumas decisões, enfim, a imunidade vai baixar? Sim, né? Então a imunidade baixando, aquela célula que está ali que podia ficar paradinha, ela tem a chance de repente evoluir e tornar-se um câncer mesmo. Né? Então, tem a parte genética, tem a parte da hereditariedade, mas o restante, sem dúvida, é tão importante ou mais importante. Você está falando da questão da importância. Então, nesse tratamento que você faz numa pessoa, envolve mais coisas, como nós falamos no começo do programa. Qual é a importância? Por exemplo, a questão da alimentação. A alimentação do paciente com câncer, ela é diferenciada ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que é necessário, é essencial que tenha um nutricionista trabalhando com os pacientes com câncer. Até em função de todo o tratamento, né? Tem paciente que faz radioterapia, quimioterapia, procedimento cirúrgico. E aí tem que ter uma alimentação diferente? Cada paciente precisa de um tipo de alimentação, né? Dependendo, às vezes até... tem pacientes que têm câncer justamente na parte digestiva, né? E aí fica, né? No intestino, enfim. Então, ele precisa sim ter um acompanhamento especializado. Tem a questão das proteínas, enfim, das vitaminas, tudo que ele vai precisar naquele momento. Ele não pode perder muito peso, ele não pode ganhar muito peso, né? Então precisa ter um controle muito grande. Então o profissional, sem dúvida, todos os profissionais são muito importantes e o nutricionista é essencial durante todo o tratamento, né? Ele que vai saber se aquele paciente, de acordo com o tipo de câncer daquele paciente ou com o quadro que ele está vivenciando naquele momento, se ele tem muitos vômitos, o que ele vai fazer? Ele está desidratando? Não está? Né? Ele vai poder se alimentar só via oral, só pela boca mesmo, ou ele vai precisar passar uma sonda? São procedimentos importantíssimos para o tratamento.
tratamento ou para a recuperação do paciente. E o profissional que está especializado nisso é o nutricionista. Ele que vai saber se aquele paciente precisa de um suplemento, precisa colocar uma sonda, precisa fazer um outro procedimento ou se alimentar por uma outra via, porque dependendo da indisponibilidade daquele paciente, ele não vai conseguir Então, quer dizer, se alimentar. uma pessoa que está portadora de câncer, seja lá que tipo de câncer for, ela tem que ter uma alimentação diferenciada. Sem dúvida. Sem dúvida. Não pode continuar fazendo o que fazia antes. Sem dúvida. Acho que quanto mais orientação, mais informação, melhor para o tratamento. Então, buscar um profissional da nutrição é essencial. E outros profissionais que você disse, né? Às vezes você precisa, pela debilidade, você precisa de fisioterapia, essas coisas. Agora, me diz uma coisa, você como profissional da área psico-oncologia, como é que está a divulgação, como é que está o conhecimento da população, o que o governo tem feito, o que você tem visto da própria associação de vocês, dos psicólogos, dos nutricionistas, dos profissionais da área da saúde, na questão de esclarecer, na questão de desmistificar e desmitificar o câncer. Existe muita coisa sendo feita? Porque eu percebo que as pessoas elas têm medo mais pela ignorância, não sabem, tem medo, até o próprio nome já assusta. Agora, são feitas, a gente não vê muito na mídia, campanhas nesse sentido. A gente vê, contribua com o Hospital do Câncer, não sei o que lá, mas a gente não vê esclarecimento profilático. O que você tem visto, né? O que essas associações têm feito para... Na verdade, tem muito ainda para se divulgar, né? Da psico-oncologia, de todos os profissionais que trabalham nessa área, justamente pelo medo, né, que se diz, muitas vezes não falam a palavra câncer, é aquela doença ou é um tumorzinho, então até de procurar as pessoas muitas vezes têm medo, até de buscar informações, né, mas existe hoje no Brasil a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Opa, né, muito bom, existe uma sociedade? Existe uma sociedade que todos os profissionais da saúde... Eu nem saúde... sabia que tinha essa especialidade, psico-oncologia, interessantíssimo. Exatamente, e não é só para os psicólogos, às vezes em função do nome, né, as Sim. pessoas acreditam que é só para os profissionais da psicologia. Não, é para todos os profissionais da saúde que trabalham na oncologia. Hoje em dia, se eu não me engano, em torno de 60% dos profissionais que estão lá, ou mais, enfim, são psicólogos. Mas é voltado para toda a amplitude dos profissionais. É bom para conhecer, né, saber como proceder, né? Exatamente. Então, acho que a sociedade é uma das formas, né, de divulgação do trabalho, do conhecimento. Existem alguns cursos também, e nós, enquanto profissionais, precisamos também nos atualizar também constantemente, né? Então, existe sim, mas eu acho que está muito voltado para uma única parcela da população, ou para quem estuda, ou para quem trabalha com isso, ou infelizmente apenas para quem convive agora com a doença. Então, teria que ser feito alguma coisa mais profilática, né? Vamos dizer, olha, o câncer é uma doença tratável, incentivar as pessoas, incentivar no sentido de buscar, vai fazer o exame, não tenha medo de fazer o exame, porque se você achar um câncer no começo, ele é tratável, a gente tem um índice de cura elevado, então é isso que eu te perguntei, você acha que carece mais de ter essa informação para o público? Que é exatamente aquela parte da prevenção que a gente estava falando antes, né? Da necessidade mesmo de se cuidar, de fazer alguns exames, enfim. Eu acho que isso não precisa ficar voltado como, senão a gente entra na ansiedade também, de ficar como o tempo inteiro, vou ter que fazer todos os exames possíveis, todo ano, o tempo inteiro, ou cada mês tenho isso para fazer. Não é nesse sentido, mas é de conhecer o seu corpo, né? Eu acho que o autoexame também, quando a gente fala, quando tem a época do exame de mama. Isso, exatamente, mas é só isso, né? Só levantar a mão, ver se você tem algum carocinho. O homem também tem que fazer isso, nós já falamos, né? É só isso, mas na verdade é isso sim, porque muitas pessoas nem isso fazem. Não, nem isso, né? Exatamente, mas tem outros, todo mundo pensa que só tem mama para as mulheres, o útero e próstata para os homens, mas cânceres a gente sabe que tem N coisas. Né? Você pode ter uma verruga e aquilo lá ser um melanoma, então tem uma série de coisas, acredito eu, que ainda precisa ser trazido a público, né? Isso depende de que órgão? Secretaria de Saúde? Quem é que os próprios profissionais, os conselhos regionais? O que você acha? Eu acho que os próprios conselhos, enfim, eu acho que tem todos os profissionais da saúde, a própria mídia também, de alguma forma, tem o seu papel importantíssimo, que eu acho que o programa também aqui tem esse papel de informar todo mundo que está em casa, porque é conhecer o seu corpo, né? Perceber alguma coisa diferente, perceber um sinal, uma dor, uma pintinha, um carocinho,
opa, não custa investigar, né? Pode ser que não seja nada de grave, uma coisa simples, uma coisa que em pouquinho tempo vai estar tudo bem, mas se for um câncer, existe sim a possibilidade de um tratamento, né? E quanto antes for descoberto, melhor, as chances de cura são altíssimas. Então, eu acho que todo mundo, a população em geral, poderia fazer também isso de, em casa, orientar, observar, né? Conversar sobre isso, está acontecendo alguma coisa, o que cada um está sentindo, né? O pai, a mãe, porque existe também nos jovens, nas crianças, claro, né? Claro. Não é só nas pessoas mais A gente vê isso, mais infelizmente, a gente velhas. vê gente novíssima, crianças mesmo, com câncer, tudo. A gente sabe que é uma degeneração das células, né? Aquela multiplicação desenfreada. Mas isso me faz te perguntar, o fator psicológico, como é que a gente pode... Tem coisas que desencadeiam. Eu já disse que tem livros escritos por médicos que atribuem a diversas coisas emocionais a provocação de doenças, né? Dizem, o não dito, né? Muitas vezes falam o não dito. Vai ter câncer na garganta, alguma coisa nessa área. Dizem que o ódio desencadeia o câncer de rins, né? O medo dá nos rins, o ódio desencadeia outro. Você acha que, você como psicóloga, você acha que esses fatores que acabamos de dizer aqui, os fatores emocionais podem produzir o câncer ou acelerar o câncer, vamos dizer, ou acordar algumas células que estavam tranquilas? Sim. Você tem alguma... Qual é a sua opinião a respeito? Acredito que essa parte de acordar uma célula que estava ali adormecida, né? Eu acredito que sim. A gente não pode falar que todos os pacientes... Você falou, posso diminuir a minha imunidade se eu aplicar... Exatamente, exatamente. Não dá para dizer que todos os pacientes que estão num processo de sofrimento muito grande ou que não falam sobre os seus sentimentos, não dá para falar que isso vai acontecer com todo mundo, né? Não. Até porque a gente percebe que, um exemplo, né? Quem é fumante? Aquela pessoa que fumou durante 50 anos da vida, não aconteceu nada, né? Mas a gente sabe que os fumantes têm uma probabilidade muito grande de desenvolver um câncer. Então, da mesma forma, a gente pode pensar nessa questão emocional, né? Quando a gente tem aquelas emoções que a gente não fala sobre, a gente está num sofrimento muito grande, enfim, acho que todo o processo ali do lado emocional, nós precisamos aprender. Não existe a cultura, né, de falar sobre os sentimentos, de cuidar dessa parte emocional, mas é importantíssima sim, né? Muitas vezes a gente, tô com uma dor de estômago. O que será essa dor de estômago? Será que é só porque eu comi alguma coisa estragada ou porque é onde o meu emocional bate, né? É aquilo que eu não consegui digerir direito que está doendo o meu estômago. Então, existe essa possibilidade sim de acordar aquela célulazinha que está lá, né? Mas é uma gama de fatores, os fatores ambientais, os fatores emocionais, os fatores hereditários, enfim. Isso, me diz uma coisa, você falou do aspecto da doença, do desenvolvimento dela nesse sentido. Como é que hoje o estresse, ele tem... Existe algum estudo, estresse e câncer ou não? Existem. Acho que cada vez mais essa parte desse lado emocional, da ansiedade, do estresse, da depressão, eles estão voltados mesmo para essa parte da saúde e com o câncer. Então, as pessoas há muita coisa ainda para ser estudada, né? Muita coisa para ser estudada, sem dúvida, né? Mas já existem estudos, né, que falam sobre isso, dessa possibilidade ou de alguma ligação do ritmo de vida, da correria. E o estresse, na verdade, ele está ligado com muitas coisas. As pessoas não comem direito porque trabalham o dia inteiro, não dormem direito, exatamente, então, vida sedentária, uma série de fatores. Exatamente. E o estresse, então, ele está envolvido com isso de alguma forma, sim, existe a possibilidade também de baixar a imunidade. Né? Então, baixando a imunidade, existe a possibilidade de alguma doença, de algo no seu corpo gritar. A alimentação que a gente falou, com os agrotóxicos, com uma série de coisas que a gente tem. E me diz uma coisa agora, vamos voltar para o começo da nossa entrevista. As pessoas que... Isso aí é uma surpresa desagradável, né? Você fazer um exame e tudo. Como é que a gente, então... como é que a gente se comportaria hoje? A gente já falou disso aqui agora há pouco, como é que é. Mas hoje as pessoas descobrem qual é a primeira atitude que as pessoas devem fazer. Eu descobri que eu estou com CA. O que eu devo fazer? Comunicar à minha família? Que orientação? Eu descobri agora, eu não tenho psicólogo, não tenho nada, eu fui fazer um exame de rotina e descobri o que as pessoas devem fazer. Porque deve ser terrível realmente você descobrir que você tem
essa doença que causa um pavor incrível para as pessoas, né? Quais são os procedimentos, então, voltando para o começo da nossa entrevista, a orientação, descobriram que a pessoa está com alguma coisa. O que ela faz? Ela troca uma ideia com o médico primeiro, depois comunica para a família, depois busca um psicólogo. Qual é o... É de cada pessoa, como você disse, mas qual é um procedimento que você poderia considerar como padrão, orientar pessoas que, porventura, amanhã ou depois de amanhã, tomara que nunca mais, né, tenham esse tipo de notícia, vamos dizer? Eu acho que, em primeiro lugar, a informação. Então, tá lá, recebeu o resultado do exame, conversa com o seu médico. Isso, procurar saber que... Mas procurar saber com as fontes de informação confiáveis, né? Porque a gente sabe que existem muitos sites de informação confiável, ao mesmo tempo que existem outros que não. Então, primeiro passo, conversa com o seu médico. Ele vai saber te orientar, ele vai explicar o que é, de que forma é o tratamento. Às vezes você não consegue perguntar tudo isso numa primeira consulta, porque já recebeu uma informação que te deixou em choque muitas vezes, você não está nem ouvindo o que ele está falando. E as outras coisas você não vai mais ouvir. Então, faz uma primeira consulta, depois conversa com ele quantas vezes for necessário, até saber bem o que está acontecendo, de que forma, tem tratamento, tem cura, né? Se é que eu quero saber o que está acontecendo ou não, de que forma eu vou tratar, eu vou fazer uma cirurgia, eu só vou fazer a cirurgia, eu vou ter que passar por todos os outros processos. Importante, então é fazer uma bateria de perguntas para tomar pé da questão. A gente orienta os pacientes assim, pega um caderninho, que às vezes vai conversar com o médico, fica nervoso, fica preocupado, esquece tudo que ia conversar. Pega um caderno, anota todas as perguntas, o que você quer saber, o que gostaria. Ah, minha família vai perguntar isso, eu não vou saber responder. Anota nesse caderno, chega para o seu médico e pergunta. Grava, enfim, faz alguma coisa para que tenha essas informações tomar par da ali. Situação. Informação é o primeiro passo. Tá. Depois, acho que precisa de um tempo para digerir também. Né, o que está acontecendo, de que forma vai ser o meu tratamento, a partir disso tomar as decisões. Para quem eu vou contar? Né? Será que eu preciso contar para todo mundo? Todo mundo precisa saber o que está acontecendo comigo? Não, de repente seleciona aquelas pessoas que são mais importantes para ti, os mais próximos, isso a pessoa da família. Isso é importante também, tá vendo? Aí não sair espalhando por aí. Exatamente. Né? Lógico, né? Tem aquele que vai querer contar para todo mundo, sim, ok, né? Mas a grande maioria das pessoas fica mais reservado. Mais reservado, prefere conversar com a família, com os amigos, com aquelas pessoas que sabem que vai ter um apoio, né, em algum momento. Muitas vezes as pessoas não sabem que existem psicólogos ou profissionais no geral que trabalham com a especialidade do câncer. Né? Isso aí, então, para mim é novidade também, eu não sabia que tinha psico-oncologia. Muitas vezes parte então do médico falar, né? Existe um profissional, existe um psicólogo, você pode procurar, ou os outros profissionais que estão atendendo, de repente vai passar muitas vezes pelo enfermeiro, pela equipe, né, de outros profissionais, ele mesmo pode orientar, tá acontecendo isso, você não quer procurar um psicólogo, né? Ou então as próprias leituras mesmo, alguns sites, acho que existem algumas fontes de informação ali que orientam sim a importância. Quanto mais amplo o número de profissionais, especialistas na área, que atuam na área da oncologia, melhor o cuidado para o paciente, melhor vai ser a forma de tratamento, menos efeitos colaterais ele vai passar, porque o tratamento tem muito efeito colateral muitas vezes. Então, quanto mais e com uma boa orientação você pode diminuir esses efeitos. Exatamente. Hoje em dia, como eu tinha dito, a medicina evoluiu muito. Então, a gente tem muitos medicamentos que podem aliviar quase hoje, por completo, muitas vezes quimio, hoje nem cabelo cai, né? Dependendo da quimioterapia, tem quimioterapia que o cabelo não cai. Então, exato, tem níveis. Antes era um nível só, hoje já tem... Isso, às vezes tem paciente que diz assim, não, eu não vou fazer quimioterapia, eu não quero tratar porque o cabelo vai cair, né? Isso é a falta de informação. Com certeza. Né? Porque nem toda quimioterapia faz o cabelo cair. Exato, né? tem isso. E aí, se cair, a gente vai mostrar que tem outros recursos também. Claro, isso aí é temporário. Você vai perder hoje, mas você vai recuperar a sua saúde, né? Exatamente. Então, esse é o papel do psicólogo, de orientar, de informar, de abrir um pouquinho também esse campo de visão, né? Dá sim para encontrar uma outra forma de se sentir bonita, né? Existem alguns lugares que tem doação de peruca, né? A gente sabe, o próprio Cepom mesmo tem um banco de perucas que você pode ir lá, pode pegar emprestado a peruca, fica durante todo o seu tratamento, depois que acabar você devolve porque tem alguém que vai querer também. Cepom que ela disse é Centro de Prevenção Oncológica, né? Isso. Que bacana. Me diz uma coisa, e essas pessoas então, elas têm uma retaguarda bacana, como você disse. Agora, elas só têm essa retaguarda indo, por exemplo, como você falou no Cepom, ou essas pessoas podem requerer
um profissional atende, um psico-oncologista, ele atende, tem o seu consultório particular, Exatamente, ele faz consultas também? Exatamente. Como é que é isso? Tem, né, todos os profissionais, os psicólogos, os outros profissionais que trabalham na área do câncer, tanto nos hospitais, né, no Hospital do CEPOM, por exemplo, o Centro de Pesquisa Oncológica, nos consultórios, os planos de saúde, de forma particular, né? Então, na verdade, é muito mais de pesquisar, a partir do momento que sabe, opa, estou passando pelo tratamento, descobri o diagnóstico, eu vou pedir orientação, né? Quem é que eu posso procurar? Aonde? Quem é que o doutor me indica? Né? Então, existem sim em Florianópolis alguns lugares que fazem esses atendimentos, vários profissionais de forma particular, por plano, pelo Sistema Único de Saúde. Olha que bacana então, isso. Eu acho que é um momento essa informação é importante. Importantíssimo. E aqui a Débora Parisotto, que é psicóloga oncologista, né? Psicóloga, e tem especialização em oncologia, né? E ela atende através do e-mail Débora Parisotto com S2T, Débora, tudo junto, deboraparisotto@gmail.com. Débora Parisotto com 2 T's e com S, @gmail.com. Então, quem quiser pode escrever para a Débora alguma coisa que nós deixamos porque o assunto é vasto pra caramba, tem muita coisa que a gente quer perguntar e acaba dando branco, a gente não pergunta. Então, quem quiser algum esclarecimento, a Débora, antes do programa, já me passou o e-mail, se dispôs a dar contribuição com o conhecimento que ela tem, esclarecer famílias, e ela atende aqui em Florianópolis, né? Claro, nós estamos falando de Florianópolis, mas está aí o e-mail à disposição, deboraparisotto@gmail.com. Débora, que considerações você gostaria de fazer, depois a gente abordar um assunto de forma leve, um assunto pesado de forma leve, né? O que você gostaria de dizer para o nosso público telespectador para desmistificar essa questão desmistificar não, como é que se diz? Fazer com que as pessoas tenham menos medo dessa palavra, né? É uma coisa tão comum, então, e a gente vê, nós falamos sobre recuperação, você disse que muita gente teve cura, a gente vê muita gente com sobrevida muito grande. Que recado você passaria para essas pessoas? Que qualquer um de nós está sujeito a ter uma coisa dessa. Então, o que você passa como psicóloga, né? Você estudou muito tempo para você exatamente lidar com os sentimentos do ser humano. Eu acho que o recado é aprender o autocuidado, né? Em primeiro lugar, eu acho que buscar não só o cuidado do corpo, não só a parte física, não só fazer toda a bateria de exames que precisa ser feito, mas cuidar sim do lado emocional, cuidar sim da parte da alimentação, cuidar das atividades físicas, dos bons relacionamentos interpessoais, no convívio com a família, com os amigos, que é o que eu estava falando lá na frente. Então, a gente precisa aprender a se cuidar um pouquinho mais, né? A partir do momento que a gente conseguir viver de uma forma mais leve, mais tranquila, menos estressante, com menos correria, se cuida, e mesmo que seja no dia a dia que a gente tem, você vai ter de desenvolver alguma coisa. Que a gente possa se olhar e parar um pouquinho mais. Opa, será que eu me alimentei bem hoje? Será que eu bebi minha água? Enfim, como é que eu tô? Né? Eu tô bem emocionalmente, eu tô triste, eu tô deixando passar algumas coisas, deixar de lado. Então, eu acho que o recado é cuidem-se, né? Cuidem de si, cuidem Isso também. É importante, né? Porque ninguém procura médico quando está são, né? A gente não sente nada, a gente não procura. E a maioria desses problemas são assintomáticos. Exatamente. Né? E a parte emocional, não dá para deixar de lado a parte emocional. Acho que a gente já chegou num momento que a gente precisa olhar para o nosso corpo, para as nossas vivências como um todo. Né? Então, cuidar da parte emocional. Procura um psicólogo, sim. Procura uma forma de, não sei, alguma dança, alguma atividade que vai te fazer bem emocionalmente. Né? Então, acho que esse é o recado. Acho que o recado é bom, assim. Porque você olhar mais para si, mesmo se você estiver se sentindo maravilhosamente bem, é nesses momentos que nós estamos mais com a guarda aberta, né? Porque nós estamos nos sentindo bem. Então, por que eu vou me preocupar com assalto se na minha rua ninguém rouba nada? Aí eu deixo a janela aberta, deixo as portas abertas, um dia passa um ladrão lá e rouba a minha casa. Né? Então, acho que tem que ser assim que a gente tem que se cuidar, né? Quando a gente estiver bem, a gente tem que ficar atento àquilo. E orientem também, né? Agora, acho que todo mundo que pode assistir, acho que compreende um pouquinho mais, para entender que existem profissionais, além do médico, além do enfermeiro, além de uma equipe reduzida, tem muitos profissionais. Sobre isso que você falou, vamos aproveitar, já que estamos orientando com o e-mail que eu passei, temos 2 minutinhos ainda,
Existe alguma literatura a respeito da psico-oncologia? Você Olha, recomenda alguma tem literatura? Ou algum site que as pessoas pudessem entrar? Sim, tem o site da Associação Brasileira de Psico-Oncologia, né? E nós utilizamos muito, a gente fala que é a nossa Bíblia, né? Que o livro é Temas em Psico-Oncologia. Né? Temas em psico-oncologia. Olha só que vai falar sobre todos os profissionais, todas as áreas, sobre a parte dos adolescentes, das crianças, dos mais velhos, a parte de cuidados paliativos, o diagnóstico, o tratamento, fase de fim de vida. Então, esse quem tem interesse, que quiser estudar, conhecer um pouquinho mais, é um livro grande, grosso, mas é a nossa base assim, do trabalho mesmo, é Temas em Psico-Oncologia. Bacana. Então, e também, finalizando, Débora Parisotto, com s2t, @gmail.com. Débora, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que foi importante, né? A gente podia falar mais coisas, quem sabe um dia você volta para a gente ser mais abrangente, falar de outras coisas que a gente deixou de abordar hoje, né? Mas é aquela expectativa que a gente fala de querer saber muito em pouco tempo, né? Sim. Como você viu, o tempo voou. Então, te agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. Imagina. Tá? Obrigada e qualquer coisa, né? Estou à disposição também para tirar algumas dúvidas. Valeu. Um fraterno abraço e um feliz sempre.